Irmãos e amigos presentes, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Deus nos ajude, Deus nos conforte. Agradecemos pela presença de todos, por esta semana que Deus nos deu. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos desde o dia 22 de 8 do ano de 2020. Vai fazer 2 anos e eu acredito que nós não vamos terminar. Já estamos com mais de 50 lições. Todas estão digitalizadas, todas gravadas, graças a Deus. É um acervo para quem um dia quiser fazer o estudo, além dos livros e dos teólogos que têm já livros, nós temos esse estudo feito, tanto gravado quanto digitalizado. Que Deus nos ajude. Também, irmãos, nós estamos fechando o capítulo 16. A última semana que nós comentamos, Paulo, ele faz a partir do verso 1, como vocês podem ver, desde quando ele lembra de Febe, que foi esta irmã que levou a carta para os irmãos em Roma, ele traz uma série de saudações. E essas saudações são feitas para irmãos que estão em Roma e que por hora ou outra ele conheceu em outros lugares, em outras igrejas. E no versículo 16 do capítulo 16, ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso para aqueles irmãos presenciais lá em Roma. Os irmãos que estavam se encontrando como nós estamos aqui, ele diz: se encontrem, se abracem e dê um beijo de ósculo santo. Sejam assim próximos um do outro. E nós que estamos distantes por carta, a saudação também vai. Dá para fazer um paralelo no dia de hoje, né, entre as redes sociais. Também mandamos uma saudação para todos que estão nos ouvindo. Nós amamos vocês. E também os irmãos que estão aqui, que nós nos saudamos uns aos outros, que a carta compõe este conteúdo. Hoje nós vamos fazer a leitura apenas o versículo 7, 8, 9 e 10. Na leitura parece que não tem muito conteúdo, mas você vai reparar que nós temos alguma coisa para dizer para você. Amém? Leitura. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Oração. Amado Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela presença de todos os nossos irmãos e amigos neste momento, e também os que estão nos ouvindo na rede de transmissão. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter capacidade, discernimento, para fazer essa interlocução com todos os ouvintes, tanto de forma remota, quanto dos irmãos aqui presenciais. Nós agradecemos desta oportunidade maravilhosa. Que o Senhor nos ajude em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, comentário. E gostaria que todos atentassem muito no seu comportamento, no comportamento depois da igreja, no comportamento que nós temos com todos os amados irmãos da igreja. Saudações entre os irmãos é a mais sincera demonstração de afeto em que amigos podem se manifestar um ao outro. É uma definição. O irmão Márcio pensou para trazer para você em referência às leituras que nós fazemos nas Escrituras. Porque sempre que, quando você chega na reunião da igreja, como essa de hoje,
nós devemos fazer como Paulo fez aos romanos: saudar os irmãos, o que está no seu alcance, se possível, um por um. Cumprimentar todos os irmãos que estão presentes. Isto é saudável, precisamos de experimentar essas delícias da amizade sincera no amor de Cristo. E quando nós chegamos, nós temos essa oportunidade quando nós aguardamos o início do culto. Se bem, meu irmão, minha irmã, que o culto já faz parte de quando você sai de casa. Aqui é a reunião. O momento que você vem da sua casa para a igreja, você já está se abrindo para o culto. E chegar-se mais no irmão e cumprimentar e dar a saudação é uma demonstração de participação do próprio culto a Deus. Chegar e sentar sem articular nenhum movimento em direção a nenhum dos irmãos, por exemplo, não é uma ação convidativa para a preparação do início da nossa reunião. Explico o porquê para você. Na igreja, ninguém cultua individualmente. Se você vem isolado e fica isolado, não é um culto. É uma presença de corpo. O culto é uma reunião saudável. Quando Deus vê os irmãos em regozijo por se encontrarem. Quem não tem hábito de cumprimentar os irmãos, não sei o motivo, espero que ninguém tenha timidez, mas se reserva no direito de não cumprimentar ninguém, você precisa de ver se você está credenciado para também chegar-se, dirigir-se ao Senhor. Não há como exercer comunhão com o Senhor sem antes ter comunhão com os irmãos. Não há como estar em amor e em comunhão com os irmãos se não houver uma troca de olhares, de afáveis. E Paulo diz no versículo 16, o ósculo santo. Nós não temos o costume, não é pecado, mas nós podemos ter formas nossas de costume de manifestar o nosso apego a cada um dos irmãos, e nós não podemos desprezar. João, quando escreveu sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, e ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Ora, você pode dizer, eu não cumprimento, mas não significa que eu não amo o irmão. Mas, meu irmão, se você cumprimenta todos os irmãos, tem o significado de que você zela pelos irmãos, que você tem compromisso com eles. Pois eu vou dizer uma frase mais forte, mais conceitual para todos nós. Pois é impossível ser reconhecido de filho de Deus sem antes fazer o reconhecimento saudável dos próprios filhos de Deus. Porque nenhum de nós é filho individual ou filho exclusivo. Em um culto onde cada um chega, por exemplo, senta sem dar atenção aos irmãos presentes, é como chegar num lugar vazio, sem ninguém. É o mesmo sentido. É como estar só. Nisto não cabe a sequência de louvores, por exemplo, em uma só voz, para chegar como cheiro suave nos céus. Os nossos cânticos, as nossas orações, não chegam através de um indivíduo, chega através da igreja. Nós oramos, e todos nós oramos, Deus ouve cada um. Mas quando nós oramos todos juntos no amém, é o significativo que Deus quer na sua igreja. E isto é agradável nos céus. Como somar as vozes dos cânticos da igreja, se cada um canta isolado em si mesmo? Mas quando nós cantamos juntos, as nossas vozes fazem um coro celestial para chegar aos céus. Porque ninguém prega por vaidade,
E nós não temos um Deus solitário. Nós temos um Deus que nos ama e compartilha conosco tudo que Ele tem de bom. Não há como a igreja ser ouvida de Deus nos cânticos, nas orações, sem o amém concordante da igreja. Não é errado, não é pecado dizer amém. O que os anjos mais fazem nos céus é a voz do amém, do louvor a Deus. Irmãos, nós procuraremos desenvolver esses comentários, base bíblica, segundo as informações objetivas agregadas às saudações que Paulo dirigiu-se a cada irmão que estava em Roma. E também nós vamos somar pelo nome de cada um, e isto contribui para qualificar melhor do possível a origem e a qualificação desses irmãos, e que pode ser compatível com cada um de nós ou um e outro. Nem todos são cooperadores, mas todos têm a sua tarefa para fazer. Quando Paulo diz é cooperador meu, mas você pode ser cooperador de outro irmão, numa outra causa. E Paulo escrevia pelo que ele via. Se fosse um outro pregador, também escreveria pelo que ele via. O importante é que cada um tenha o desenvolvimento do seu talento e nunca esteja enterrado. De forma que nós vamos dar uma vasculhada, ainda mais nessa carta preciosa, como procurar mesmo tesouros de informação, para nós nos inteirarmos melhor da intimidade espiritual que havia entre esses irmãos, junto com o apóstolo nesta igreja primitiva. E esses fatos todos, quanto nós lemos, e já lemos no passado e vamos ler ainda nos demais cultos que, se Deus nos permitir, deve ser comum também entre nós, nas nossas igrejas desse tempo. Nós concluímos que não deve haver diferença entre nós e eles, entre nós e as igrejas do primeiro século. Atente para os comentários dessa noite e, se Deus quiser, isso nos fará mais familiares, mais próximos, compatíveis com aqueles irmãos que nós temos notícias, que também ajudaram a alavancar o evangelho no seu tempo. E agora essa responsabilidade está conosco. Amém, irmãos? No verso 7, por exemplo, nosso primeiro verso de leitura, nós encontramos saudações aos irmãos chamados Andrônico e Júnias. E Paulo escreve que eram parentes e companheiros na prisão junto com Paulo. E esses irmãos se distinguiram entre os apóstolos e foram antes convertidos em Cristo. Eles foram crentes primeiro que Paulo, é o que Paulo escreve. Provavelmente esses irmãos eram um casal, como Áquila e Priscila. Júnia ou Júlia era um nome feminino muito usado na época, era comum. A escrita que Paulo toca sobre esse casal, ele diz que os quais, ou eles, se distinguiram entre os apóstolos. Aponta para a alta estima que Paulo delegava a eles. Irmãos, eles não eram apóstolos, mas entre os apóstolos eles tinham autoestima. De maneira alguma ele quis dizer que o casal também era um apóstolo e uma apóstola. Paulo diz que eles sobressaíam pelos seus feitios na igreja, entre ou na presença dos apóstolos. E eles eram dignos de confiança entre esses líderes da igreja. Vale lembrar, irmãos, que a expressão apóstolo também era designada para mensageiros e enviados. E aqui podemos colocar essa expressão para os dois. A referência como parentes, como nós lemos, pode indicar também que eram judeus, possivelmente da mesma tribo de Paulo. Nada é garantido sobre isso. Nós vamos procurar não especular muito, se restringir ao texto. No início dessa carta, Paulo chama os judeus de seus parentes, por isso que nós demos esta abertura segundo a nacionalidade. Em Romanos 9,3, se os irmãos lembrarem,
porque eu mesmo poderia desejar-lhe ser anátema de Cristo, ou seja, um amaldiçoado, um renegado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Isto é, parentes de raça, porque eram judeus. E Paulo explica nessa vez que ele desejaria até ser recusado de Cristo, desde que, em contrapartida, ele pudesse ver os seus irmãos convertidos no Evangelho. Este era a devoção de Paulo aos seus irmãos. Nós não temos informação de quando e nem qual das prisões estiveram com Paulo. Mas Paulo diz neste texto que estes irmãos eram companheiros de prisão de Paulo. Porque Paulo foi preso várias vezes, em vários locais. As prisões de Paulo eram um tipo de casa comum de Paulo. O tipo de uma última casa que ele tinha era a prisão, porque toda vez que ele pregava o evangelho, a pregação do apóstolo Paulo, ele expunha os pecados cometidos, os delitos dos pecadores. Então ele pregava sobre o pecado. Seria um tipo de evangelho sem travas. Paulo era aquele pregador que dizia: está em pecado e tem que se arrepender. Essas estatuetas que vocês fazem para Diana não servem para nada. Os nichos de Diana, lembra quando ele foi em Efésio, que teve toda aquela arruaça na cidade por causa de Paulo? E ele pregou e disse: não serve para nada. Atrapalhou o negócio daqueles que fabricavam as estatuetas. E isso, irmãos, lhe causava prisões, açoites, fugas e outras coisas. O que podemos deduzir é que este casal era cúmplice de Paulo e estava junto no meio desses momentos. Então, quando prendia Paulo, ou eles iam junto, ou eles iam visitar Paulo nas prisões. E se fossem para visitar Paulo, que pode ser uma situação, quem vai visitar alguém na prisão, porque é muito considerado. Ninguém vai visitar alguém na prisão, a não ser um evangelista, que a igreja deve visitar, porque Tiago 1:27 diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações, e sentir a mesma causa que os presos estão, e isso é bíblico. Nós precisamos de atentar para essas verdades bíblicas. O certo é que eles eram distintos. Se era para ser preso com Paulo, eles estavam. Ou se era para visitar Paulo na prisão, eles também iam. E isso fez o reconhecimento do apóstolo Paulo. Então, alguns podem dizer que, talvez algumas pessoas que acham que esse casal era um apóstolo, mas longe de qualquer pensamento, ou se alguém um dia quiser trazer isso para você, você só lembra de Atos 1, 21 e 22, por exemplo. Vocês lembram? Qual era a condição para ser apóstolo? Tinha uma credencial para ser apóstolo. Para quem viu Jesus ressuscitado, além de ter visto Jesus subir para a glória, também ter vivido com eles desde quando Jesus chegou e saiu do convívio entre eles, isto é, ter começado desde o batismo de João até o dia que Jesus foi recebido nos céus. Este era um qualificado para ser apóstolo. Então nós podemos dizer com certeza, biblicamente, que hoje ninguém tem mais autoridade de apostolado. Hein, irmãos? Porque tem gente fabricando apostolado, fabricando até patriarcado e outras coisas por aí. Mais interessante, voltando a esse casal convertido, é que eles se converteram antes de Paulo, caminho de Damasco, e todo aquele evento que nós conhecemos. Esses irmãos, com certeza, eles foram muito privilegiados, com maravilhas nunca vistas entre nós, mas eles eram fiéis ao Senhor, dedicados à causa do Senhor. Em seguida, Paulo faz a saudação a mais 3 irmãos: Amplias, Urbano e Estaques. Veja versículo 8 e 9. Quanto a esse irmão Amplias, ele diz: meu amado, assim como Epêneto, como nós já vimos anteriormente no versículo 5.
E ele também saúda a Urbano, que era um irmão cooperador em Cristo, e o outro irmão, Estaques, que também Paulo diz que era um amado. Vamos desenvolver algum comentário sobre esta informação. Amplias ou Ampliato e Urbano eram um dos nomes romanos bem comuns naquele tempo. É impossível que esses irmãos eram cidadãos romanos, convertidos em Roma. E Amplias era amicíssimo de Paulo, um caríssimo do apóstolo. É normal entre os amigos, e isso deve acontecer entre nós também, dar uma entoação superlativa de amigos íntimos para aqueles que se ousam participar de fatos particulares, como Paulo ir na prisão e esse casal ir visitar. Isso dá uma credencial para você dizer: este irmão ou esta irmã eu considero como muito amigo meu, como meu amicíssimo. E é bom ter esse grau de amizade, irmãos. Esses superlativos são interessantes e são bíblicos. Aqueles momentos em que poucos estão dispostos a te procurar, a te socorrer, sempre Deus envia algum para te dar atenção e para te socorrer. Estes que Deus aciona nessas horas para você, nunca seja ingrato com eles. Sempre dê um rótulo especial para eles de amados no Senhor. Deus sempre vai mandar para nós os seus mensageiros para nos ajudar, nos consolar. E isto é maravilhoso quando nós precisamos. Quanto a Urbano, Paulo escreve que ele era um cooperador. É certo que este irmão, muito certo, que ele ajudava Paulo no Evangelho. Que bom. Podemos considerar que era um irmão proativo. Não precisava estar mandando ele fazer. E ele distinguia pela sua voluntariedade em querer e se oferecer em fazer a obra que fosse necessária. E é bom ter irmãos assim. Quando você pede algo para ele, é claro que não é nada impossível, ele pega e corresponde com você. Ruim quando você pede alguma coisa que é para o Evangelho, esquece, e não dá um caso devido a coisa simples que tem que se fazer. Eu digo isso aos jovens da igreja, principalmente aos jovens que são desatenciosos, às vezes, e algum pedido, eu não digo ordem, não, um pedido. Eu aprendi no banco, os meus chefes tinham um recado para nós: ordem dada, serviço cumprido. Irmãos, isso eu levo para casa. Eu faço esse conselho a todos os jovens da igreja. Quando alguém pede alguma coisa para você e você fala, pode deixar que eu faço, persiga essa tarefa até dar-se por concluída. Isso é bom tanto para você, quanto para o atendimento, tanto para a obra de Deus. Tudo bem? Você concorda? Porque se alguém pede para eu fazer uma coisa, fala, tudo bem, eu faço e depois não faço, geralmente a pessoa já não conta mais com você, então já não é mais um cooperador, é um que está lá. Eu não posso pedir nada, a igreja não pode pedir nada, que não vai fazer mesmo. Então, atente a isso, meus irmãos e minhas irmãs. Este olho no olho de pedir, me faça, faço. Se não quiser fazer, diz, irmão, não vai dar. É melhor do que dizer, não, eu faço. Entende, irmãos? Isso é um princípio, inclusive. E nesses irmãos, o cooperador, a própria palavra cooperador é aquele que está ao lado, sempre disposto a executar a obra para o Senhor. Sempre faz acontecer. E esses são cooperadores na igreja, estão sempre prontos. Este é o significado que nós vemos na expressão de fazer em Cristo. Por quê? Ajudando os irmãos sem cobrar nada, não como um peso, mas com alegria de fazer pela obra do Senhor. Porque tudo que nós fazemos na igreja, seja as irmãs que fazem a ceia, os irmãos que transportam irmãos doentes ou idosos, que a própria família às vezes não traz,
Não é, irmãos? Os irmãos vão lá e fazem. Ele não tem que cobrar nada. Deixa que Deus está vendo. Isto é cooperação. Não é emprego, não é um toma lá da cá, não é eu faço e ninguém faz. O cooperador não, ele faz e não vê quem está para fazer ou não. Ele pega e faz. Isto é um trabalho em Cristo. É a operação da graça. Hein? Isto chama-se operação da graça voluntária. É uma derivação de em tudo dai graças. Até no que você faz. Porque aí você não cobra. Não coloca como dívida. É importante conceber essa operação da graça salvadora em nós, porque ela opera as obras graciosas como ofertas voluntárias ao Senhor. Tudo que você faz e não cobra é para o Senhor. Tudo que você faz e cobra, mesmo que seja anos depois, você faz para você. Então, teve a sua glória aqui. Entendeu, irmãos? Isso é bom para todos nós, todas as irmãs que ajudam, que nós nem vemos. Não gosto de citar muitos nomes, porque tem irmãos que fazem, que oram muito e nós nem sabemos. São cooperadores no Evangelho. Amém, irmãos? De outra forma, nós vemos um outro irmão chamado Estaques, no verso 8. Ele era mais um dos irmãos prediletos, como amado. Considerado como um amado, uma relação de afeto por motivos que devem ter construído nesta caminhada da graça. Porque ninguém chama alguém de amado de graça. Alguma coisa foi feita para esse predicativo de alguém dizer, olha, esse é meu amado no Senhor. Trata-se de uma relação de afeto, né, que são construídos ao longo da confiabilidade que um tem pelo outro. Mais um entre os que Paulo menciona sobre este predicativo amados no Senhor. Aliás, irmãos, em Provérbios 18 e 24 diz que há um amigo mais chegado que um irmão. Isso não é gratuito. Não é uma frase filosófica, é uma frase de resultados adquiridos. É aquele que, na verdade, ele não tem vínculo com você de sangue, mas ele tem um vínculo espiritual muito maior do que, às vezes, as relações familiares. Nós devemos ter esse discernimento de não focar só na família, foque na igreja, porque os amados do Senhor estão aqui. Compreende? Isso é muito útil para o crescimento da igreja. Entre nós da igreja é onde deve estar a nossa família. Preste muita atenção nisso. Esta família é celestial. A família carnal, em que Paulo fala meus parentes, ou talvez porque eram judeus, ou porque de fato poderia ter, era da tribo de Benjamim, ou tinha alguma relação carnal, pode ser que sim. Mas nesse caso de amados, é questão de uma família espiritual, de uma relação espiritual. Aprenda a conviver e amar esses irmãos que estão aqui hoje. Isso é uma lição de casa para cada um de nós. Irmão, se tem pessoas que você deve amar, são esses que estão aqui. Porque é com eles que você vai ver eternamente. Não é com aqueles que estão em outro lado, que você gostaria, que seria tão maravilhoso estar aqui. Pois bem, irmãos, nós queríamos, mas não estão. Tenho até afeto, tenho mais comunicação. Pois bem, irmãos, mas não estão. O que Deus colocou aqui, irmão Nilson, irmão Daniel, irmão Paulo, irmão Renato, irmã Simone, irmã Zumar, irmã Suzy, irmão Renan, irmã Alcídia, e vai. Temos que mais de 50 pessoas aqui hoje. Esses é que Deus trouxe aqui hoje, que vieram voluntariamente. Alguém veio obrigado na igreja hoje? Veio por amor. Então, se você veio por amor, você merece ser amado. Porque Deus já te amou primeiro. A mim e a você. O que nos resta a nós é a operação de amor. Aqui está o verdadeiro povo de Deus. E nós devemos aprender a conviver com cada um dos irmãos, porque o reino eterno, irmãos, será uma vida de toda a existência entre nós. Se você não gosta de mim aqui, como é que você vai viver comigo na eternidade? Já ouvi irmão dizer, com esse irmão não converso mais, só vou conversar no céu. Irmãos,
Onde está escrito? Qual o capítulo da Bíblia que está escrito isso? Não existe. Mas tem gente recitando isso por aí fora. Olha, irmãos, eu não vou pedir para você olhar para o irmão do lado, que isso é uma coisa que a gente não tem prática. Olha para o lado do irmão que você vai morar com ele no céu. Não é isso que eu estou falando. Nem faça isso. Né? Mas se você quiser dar uma espiadinha nele, pode dar, não tem problema não. Isso aí vai com você. Você vai ver, vou viver com esse irmão no céu para a eternidade. Então, vamos começar a exercitar desde já. Como? Cumprimentando, olhando para a irmã Marinalva, falei, irmã, hoje eu orei pela irmã. Irmã Romilda, hoje eu orei pela irmã. Irmã Tânia, que bom, te encontrei na rua hoje. Qual é o problema, irmãos? E aí, é estranho quando alguém tem amigos íntimos, confidenciais, mais chegados lá fora. E ainda ostenta nessas relações aparentemente mistas, porque a gente não está dizendo da salvação de ninguém a princípio. Consideramos que quem está aqui está no Senhor, porque alguns podem até conjecturar outras coisas, mas não essa é a nossa capacidade, porque pelo fruto se conhece a árvore, e a Bíblia nos diz sobre isso e mais nada. Agora, nós não podemos tomar apego externo e desapego interno. Isso é da igreja, desmerecendo a aproximação dos irmãos e das irmãs da igreja. Esses enganos podem estar ocorrendo entre nós. Porque o que nos atrai é Cristo. Concorda, irmãos? O que nos atrai é Cristo. Caso não aconteça essa atração entre nós, porque fomos atraídos por Cristo, por que nós vamos ser atraídos pelos ímpios? Alguém tem a resposta sobre esta questão? Alguma coisa está ocorrendo de errado. E nós precisamos de verificar. Se a sua melhor amiga é a sua vizinha fofoqueira, você é igual a ela. E não como os irmãos da igreja. Então é questão de identidade. Se o seu melhor amigo é aquele que gosta de assuntos do mundo, o seu coração é compatível com seus amigos. E nós mostramos quem somos com quem, quanto tanto, nós andamos e nos aproximamos. Porque se Cristo atraiu a mim e atraiu o irmão Davi, ele é meu amigo. Eu tenho preferência por ele. E esta é a realidade escriturística. É na igreja que a nossa fé, a nossa esperança e o amor de Deus faz acontecer no corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Amém? É na igreja que está a maior concentração de salvos. Pode ser que não exista salvos na igreja? Creio que sim, mas isso não cabe a mim. Mas eu tenho certeza que na igreja do Senhor ninguém vem se não for por algum motivo. E a igreja do Senhor que prega o evangelho verdadeiro do Senhor, ninguém fica por muito tempo se não houver a atração por Cristo. Quem não tem atração por Cristo não vai ter vontade nem gosto de estar ao lado daqueles que foram atraídos por Cristo, a igreja do Senhor. Então, irmãos, uma pergunta: como não me aproximar de vocês? Como não chorar pela igreja? Como não ficar triste quando os irmãos se ausentam? Não vou fazer festa nesses dias. Se eu venho no culto no sábado, domingo à noite, a igreja está vazia, eu não tenho como ir para a festa. Para nenhuma festa. Entende? Porque o Senhor carrega os nossos sentimentos, as nossas considerações. Em seguida, no verso 10, Paulo lembra de um irmão de um nome Apeles. Não tem acento no A, então vou ler Apeles. E a família de um outro homem chamado Aristóbulo. Vamos entender alguma coisa sobre isso. Ele diz que Apeles é um irmão aprovado em Cristo. Maravilha. Este irmão foi o irmão que deve ter tido provações, dando motivo para comprovar-se aprovado em Cristo. Ora, irmãos, na igreja do Senhor,
a maioria absoluta tem provações. Quanto mais provados nós somos, mais nós mostramos de quem nós somos. Um homem que em diferentes ocasiões, ele deveria ter tido mais altas provas da sua sinceridade, talvez em relação a outros, ou algum episódio que ele passou junto com Paulo, de uma profundidade para mostrar a sua própria conversão, ou a ter esses irmãos conosco na igreja. Ele sempre vai nos ajudar. O irmão, fica firme porque passei por tal e tal coisa e Deus me ajudou. Ele foi comigo, vai ser com você também. Quantos irmãos conhecemos nas suas sofridas provações e estão sempre firmes e presentes na igreja? Isso é um exemplo para mim. Eu não posso, por exemplo, faltar do culto, sabendo que esses irmãos idosos vêm ao culto. Eles passaram por muito mais situação que eu. Isso é um exemplo que nos dá um conforto para mostrar que esses irmãos são provados e aprovados. Continuando, Paulo comenta de um certo homem de nome Aristóbulo. Preste atenção nesse escrito que está sobre Aristóbulo. E ele diz que saudai aos da família de Aristóbulo. Prestar atenção nesses escritos. Esse homem deveria ser uma pessoa importante da época, considerando que o escrito foi literalmente, olha como está no original, aqueles de entre os de Aristóbulo. Você pode deduzir que esse homem ele era um proprietário de escravos ou que tinha uma família de pessoas convertidas. E é duvidoso que essa pessoa tenha sido um dos convertidos irmãos. Onde a gente pode descobrir isso? Paulo não o saúda. Paulo não dá saudação a Aristóbulo, mas aos dele, da casa dele. Isso nos faz observar que existem pessoas ocultas da família desse homem, ou pode ser escravos, ou agregados da família sobre sua dependência. Mas, irmãos, o importante é que sabemos que existiam irmãos entre todas as classes sociais. Fazia o corpo de Cristo. Assim como nós hoje. Principalmente numa cultura em que a escravatura é uma posse de domínio e até de vida. É interessante que as igrejas do Senhor sobrevivem em todos os tempos, debaixo de muitas formas de governos, reinas e principados. Sempre a igreja ela é o que deve ser. Não depende do regime dos homens, mas da identidade do Senhor. Amém? Isso é uma lição para nós. Para nós concluirmos sobre esses irmãos que nós conhecemos melhor hoje à noite, embora eu creia que nós vamos os ver na glória, neste capítulo final da Epístola aos Romanos, que nós já estamos partindo para o fechamento, é grande o número de crentes que são saudados e mencionados nos seus feitios. Esses versículos que nós lemos, parte deles, nos dão um certo discernimento de quanto calor existia nas relações pessoais do apóstolo com as igrejas, e propriamente dito, a igreja de Roma que nós estamos lendo. Bem como quanto à comunhão acalorada entre aqueles irmãos também, tanto Paulo com ele, quanto a relação desses irmãos. Quando lemos estas saudações, nos arremete a sermos participantes dessas saudações de alguma forma, irmãos. Ainda que possamos não compreender, facilmente estamos preparados para encontrá-los um dia no reino eterno. Amém? Podemos aproveitar para imaginar, então, nessas viagens saudáveis, porque a Bíblia diz tudo que é lícito nisso, pensai. Não é bom pensar que nós vamos encontrar vários irmãos desconhecidos que nós líamos na Bíblia um dia quando Cristo voltar, porque eles virão com o Senhor. E nós vamos encontrar esses irmãos. Nós vamos ver face a face como vemos Jesus. Isto
Nós ainda não temos ideia da maravilha, do gozo, da alegria, do regozijo que será. Então esse exercício da comunhão, irmãos, tem que ser partido agora entre nós, tem que ser iniciado e vivenciado agora, para que o dia que Cristo voltar nós não tenhamos um relé sentimento de que poderíamos ter feito melhor. De forma que, qual seria, por exemplo, já que nós estamos pensando em coisas boas, qual seria na sua imaginação, por exemplo, a saudação que o apóstolo Paulo faria por você caso ele te conhecesse e você estivesse em Roma? O que será que ele ia falar de irmão Moisés? O que será que ele ia falar de irmão Rogério, de irmã Fátima? O que será que ele ia falar de irmãs que já se foram, irmão Nair, irmão Pedro Neves e outros? Pedro Andrade, Pedro Neves está em nós. O que será que vai falar de Pedro Neves também, de outros irmãos? O que será? O que será que ele ia falar de mim? O que será que ele fala de você? Ou será, irmãos, que Paulo nem conhecia porque nunca encontrava na igreja? Ou quando ele vinha não dava tempo de cumprimentar e nem conhecer? O que eu tenho notado nessas cartas, que Paulo fala de quem ele conhecia, não de quem ele não conhecia. É bom ser conhecido do Senhor e é bom ser conhecido dos irmãos. Porque quando nós somos conhecidos dos irmãos, nós somos reconhecidos por Deus. Esta é a vontade que Deus quer de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. É maravilhoso, é impressionante estar com os irmãos. Digo de todo o coração. Não há lugar melhor do que estar na casa do Senhor com os filhos de Deus. Esta é a maior festa que um dia nós vamos experimentar em grau muito mais elevado na glorificação junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, irmãos.